Então a ideia da estratégia é você investir em empresas já consolidadas. Isso. E que sempre... Porque muda, né, o dividendo, né, de tempos em tempos. Ou, tipo assim, como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo para todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma e o resto dividir? Muito bom, tem regras para isso. Então a nossa lei, o que a lei das SAs, né, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%. 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa. É esse documento que vai valer, até inclusive frente à lei. Então a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, é 25%. Tá. Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela? 100%. Isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Então, toda empresa tem, sei lá, Klabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com investidores. Então, esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Tá. Então, esse é um critério muito fundamental. Mas então, dentro da estratégia, vocês vão sempre preferir as que dão o percentual máximo possível de dividendo? Possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100%. Ah, mais de 100%? Mais de 100%. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? O lucro não é caixa, né? Ah. O lucro não é caixa. Caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, a S Brasil fez isso por muitos anos. O lucro distribuível ele era mais de 100%, porque tinham algumas variáveis ali não caixas, meramente contábeis no balanço, que eles reconsideravam de novo e usavam isso como a base para distribuição de dividendos. Tá. Algumas empresas, inclusive, não usam nem mais o lucro como base para distribuir dividendos. Isso também pode. Por exemplo, a Vale. A Vale pega o EBITDA, que é ali o lucro operacional, vamos dizer assim, né? Menos o CAPEX, que é quanto ela tem que tirar do bolso, né, para investir em si mesma. Então, CAPEX tanto em novas lavas que ela abre, enfim, mas manutenção, tudo que ela precisa fazer de investimento nos seus campos. O que sobra, ela distribui X% para os seus acionistas. Então, ela não usa o lucro, por exemplo, a Klabin também faz isso. Fala algumas aí que você falaria, essas são top porque são empresas boas, porque tem um dividendo muito legal, um percentual bom, e essa com certeza tá na carteira da AGF, sei lá. Ô Duda, oi? Aproveita e fala, Luiz, sobre uma ação boa pra gente que é pobre, né? Porque, o exemplo, eu acompanho bastante vocês e seu pai, falam bastante da Klabin, né? Falamos. E é uma ação de R$4, é isso? É isso aí. É isso aí. É um valor bastante acessível. Dá para começar com pouco. Dá para começar com pouco, né? A Klabin é de papel, né? Papel, celulose e embalagens. Isso aí. Mas ela, por exemplo... É que eu já tô adiantando uma outra pergunta. Mas vamos lá. Primeiro, fala três aí que você gosta pra caramba. Cara, eu gosto muito de Taesa. Deixa eu só resumir. Tem 5 setores que a gente adora. É o BEST. Tá. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Peraí, banco, energia, saneamento... Seguro e telecom. BEST, as melhores. O que seria seguradora? Seguradora. Porto Seguro? Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Isso é bom? Muito bom, cara. Sabe por quê? Imagina você que pagou o seguro do seu carro. O que você vai rezar para não acontecer? Você não vai bater o carro no poste para você usar o seu seguro. Ao contrário, você vai rezar, você vai pagar o seguro, vai rezar para não usar. E sabe o que você vai fazer? Pagar feliz no ano seguinte, cara. Quem ganha dinheiro com isso? Obviamente, quem te vendeu o seguro. Você está ali protegido, né? Então, você tem o sentimento de proteção, que é muito importante. Eu tenho também o seguro do meu carro, eu pago feliz e rezo para não usar. Então, enquanto não há o sinistro, a empresa seguradora que está ali te garantindo, está te protegendo, né? No princípio da boa-fé, enfim, da transparência das informações, ela vai ter um fluxo de caixa ali para ela trabalhar.
Então é basicamente uma grande tesouraria. Ela vende primeiro, quer dizer, vende o serviço, né? E te presta o serviço, talvez, se acontecer o sinistro. Tá. Então, muitas vezes você paga por um serviço que você não vai usar. Então, bancos e banco, você se refere a bancão. A maioria dos bancos que conseguem distribuir bons dividendos são bancos do modelo mais tradicional. Itaú, né? Bradesco, Banco do Brasil, Caixa... Caixa Econômica tem? Caixa Econômica não tem capital aberto, só a Caixa Seguridade, só o braço de seguros que é aberto. Então, mas entra também no BEST. Entra no S de seguros, exatamente. Energia. Cara, energia, nossos pais já dizem, né? Pô, você é sócio da concessionária, paga a luz, né? Quem sabe se você não investir em energia, você vai falar... Agora eu sou sócio, quero ver você dizer isso aí, né? Mas energia, eu acho que talvez seja o setor mais óbvio de todos, né? Aquele que você também, em determinados momentos, paga, inclusive, sem consumir. Se você deixar todas as luzes da sua casa apagadas, for viajar daqui um mês, você voltar, pô, sua geladeira ficou, alguns outros itens da sua casa ficaram, você vai ter que pagar uma conta de energia ali. Fora que é uma conta prioritária. O que você prefere? Comprar uma roupa nova? Ou pagar a conta e ficar sem geladeira, né? Exatamente. Assim, é uma conta muito básica, né, para sobrevivência. Tá. Então, basicamente, todos esses setores funcionam assim. Telecom. Telecom. Que hoje, basicamente, não é mais telefonia, né? É dados. Internet, tudo. Internet, dados, exatamente. Vocês não entram na tua lista aqui de BEST, por exemplo, empresas de tecnologia? Não, cara. Então, é outra porque configuração. Você acha que é uma coisa que oscila muito, que tem muito vai e volta? Assim? Exatamente. Então, a gente tem que pensar qual é o seu objetivo e quais são as empresas que se encaixam nesse objetivo. Que é o de dividendo e longo prazo. Exatamente. Quer dizer que você precisa fazer só essa estratégia? Não. Estou te dando aqui o caminho das pedras para uma estratégia que te dê uma renda lá na frente. Tá. Se você achar que outra parte da sua carteira tem que estar em techs, ou outras oportunidades que você acha que tem potencial, a gente não vê problema nenhum nisso. Tá, Luiz, só que é assim, o dividendo, ele vai ser proporcional ao tanto de ações que você tem, né? É verdade. Só Sim. que pensando nisso, quem é pobre não vai crescer o zóio mais em uma empresa que pode estourar e crescer 10 vezes do que numa que paga dividendo, só que ele não tem muita ação. Entende? Tipo assim, para eu receber um dividendo significativo, eu tenho que ter ação pra caramba de algum lugar, né? É verdade. Isso não é meio desanimador pra quem é pobre? Cara, meu pai era engraxate, né? E ele chegou lá. Então, assim, ninguém quer ficar rico em 35 anos. Todo mundo quer ficar rico em 2, um ano, amanhã, se possível. Então, claro que é desanimador. Mas tudo que é importante na vida, tudo que vale a pena, cara, exige prioridade, disciplina, paciência. O empreendedor também fica rico do dia pra noite. Pô, tem muita relação, né? Sim. No início do negócio. Então, claro que existe essa tentação. Mas aí, veja só o que acaba acontecendo. O cara tem R$1.000, vai, sei lá, R$1.000 para investir. O que ele vai ter que fazer para ter uma grande rentabilidade? Ele vai ter que apostar tudo em uma só. Ou 2 no máximo. Porque não adianta também colocar uma merrequinha em cada uma, né? E você não os vai R$10 vai virar 100, né? Você não vai ver nem dividendo, nem valorização. Botou R$100 numa empresa. Pô, legal, fera, multiplicou 1.000 vezes, agora você tem... Entendeu? Sim. Então, assim, são prioridades, né? Do que você quer. E a disciplina e a constância de investir pensando ali... Exatamente, exatamente. Porque é o seguinte também, com essa estratégia, como é que você ganha dinheiro? A empresa precisa subir, certo? E você, para ganhar dinheiro, precisa saber o timing de vender, certo? Quem fica muito, muito, muito rico também não fica do dia para noite, cara. Por exemplo, quem enriqueceu com o Magazine Luiza? Provavelmente 2 ou 3 gatos pingados lá de acionistas, alguns fundos. E todo mundo só falou depois que já aconteceu, né? E os próprios Trajano, a própria família Trajano. Mas por quê? Quanto tempo demorou até o IPO ali, sei lá, em 2015, acho que a empresa ainda estava numa draga desgraçada, e como começou a mostrar que, pô, ia sair, né, ia decolar, pouquíssimos acreditavam. Quer dizer, é só quando virou moda que o pessoal começou a comprar, de 2019 em diante. E, sei lá, quantas pessoas tiveram ganhos de 1000%? Vamos ser honestos. Com 50% você já venderia. 100% no máximo. Pô, tá bom demais, fiz 100% aqui. E aí o que acontece? Você vai comprando esses papéis que estão na moda, cada vez mais caro. Quando você vai ver, no momento que você apostou a grana alta que você ganhou nesse tempo,
é quando a ação começa a despencar. Tá, boa. Que é a reversão do ciclo. Então, existe sim essa tentação de você querer usar a bolsa como uma alavanca para você ficar rico de repente. É isso que vendem, né? Sim. E é isso que atrai a maioria, infelizmente. Tá. Duda, Oi? posso fazer uma pergunta para Diga. Luiz, a gente está no ano de acumulação, é isso? Oi? Estamos no ano de acumulação? Sempre. Sempre hora de acumular, exatamente. É uma Porque coisa você que falou você que tem uma onda, né? Sem dúvida, cara. Assim, a maioria, ela nunca é inteligente, né? Nunca é inteligente. Então, se você quiser fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você vai ter basicamente a rentabilidade de todo mundo. Sim. Tchau, Duda. E o que é o negócio que você fala de setor à prova de bala? É esse best aí que eu te falei. Eles são então. os blindados. Claro que, assim, obviamente que não é você fechar os olhos e comprar qualquer empresa destes setores. Você precisa estudar. Isso é um filtro inicial para você fazer. Você também é impensável, uma pessoa que é iniciante na bolsa, ou até eu que era analista, pessoal, analista não analisa tudo. Cada analista cobre um determinado setor, né? Então, o que você faz? Você prioriza aquilo que encaixa na estratégia. Então, o que esses setores à prova de balas, né? O que esse setor best tem em comum, todas essas empresas? Elas conseguem ali ter uma receita recorrente, certo? É uma conta que você está sempre pagando, todo mês após mês, você não consegue fugir desse boleto. É uma conta recorrente e que corrige inflação. Tá? Boa. Então, qual a consequência disso? Extrema resiliência em momentos de crise. Cara, no Brasil a gente tem uma crise para chamar de nossa todo ano, né? Então, obviamente que a gente só vai querer ser conservador quando a merda já está no ventilador. A gente não, a gente gosta de ser conservador sempre, devagar e sempre, lembra sempre disso. Eu estou falando de enriquecer devagar, né? Não estou falando aqui de nenhuma estratégia mirabolante que vai te deixar rico em um ano, em um mês, nada disso, né? É, obviamente, fazer exatamente o que grandes investidores também lá de fora fazem, que é se tornar sócio de bons negócios que vão durar muitos anos. Só que aí, por exemplo, você investe no longo prazo, aí sei lá, vamos botar aí Isso. 20, 30 anos, por exemplo. O mundo tá mudando rápido pra caramba, principalmente nesses últimos meses e anos aqui, né? Com Inteligência certeza. artificial, caramba e tal. Você acha que existe um risco, por exemplo, de alguém começar... Porque eu realmente estou impressionado como esse negócio de inteligência artificial está mudando o mundo a passos muito largos e chega a ser até preocupante, né? Inclusive, né? Não sei se você viu agora, mas hoje em dia dá para você fazer um livro com inteligência artificial. E eu fiquei louco, porque eu tô me matando para escrever o meu. Aí quando eu acabo, agora tem um monte de gente perguntando: ai, Duda, você usou inteligência artificial, vai te lascar, miserável. Fiquei que nem um condenado escrevendo de madrugada lá em casa, né? Eu já tenho 3, Duda. Você... então... Best-seller. Já tá vendendo. Ilustrado, né? Meu, faz capa, faz tudo essa porcaria de inteligência. Às vezes me dá até raiva essa inteligência artificial aí. Mas enfim... Vocês têm que ficar muito atentos, né, aos movimentos e as mudanças do mundo, né? Porque se tá mudando tão rápido nos últimos 2 anos, imagina daqui a 20, né? É verdade. Então, vocês chegam a pensar assim, se esses itens do Best não estão tão sujeitos a uma mudança no curto prazo? Tipo assim, sei lá, inventando. Ai, daqui a 5 anos não vai mais existir empresa de energia. Porque, sabe? É difícil pensar isso, né? É muito difícil adivinhar também. Tudo pode mudar muito rápido. Mas... olhando a história, né, claro que não dá para imaginar que tudo vai acontecer sempre igual, mas se a gente pega as coisas que se repetem sempre, esses grandes saltos de produtividade só melhoraram a rentabilidade desses setores que eu te falei. Boa. Então, é acreditar o quê? Aí, como acionista, monitorar e se preocupar se esses gestores estão se preocupando com isso. Tá. Entende? Então você tem que acompanhar, obviamente, de perto para ver o que o pessoal está fazendo para se movimentar. Cara, bancos é o maior exemplo disso. Há 5 anos atrás, não precisa ir muito longe, 2, 3 anos atrás, qual que era a grande narrativa? Bancão tradicional, esquece, vai tudo falir, daqui 10 anos não vai ter nenhum mais. Nenhum desses. E os lucros continuam bilionários aí, né? Não é isso que a gente vê, porque primeiro que não sei se vai acontecer tão rápido assim. Segundo, o banqueiro é esperto pra caramba. O que a maioria dos bons banqueiros fizeram? Cara, deixa esses negócios revolucionários disruptar o mercado.
Boa parte deles vão disruptar o mercado, mas vão quebrar. Ou eu vou os que derem certo, eu compro. Pior que é, né? Se você não pode com eles, não lutar contra eles, esteja ao lado, una-se a eles. Então, Itaú fez isso, por exemplo, com o XP, que disruptou pra caramba o mercado de investimentos, de assessoria. Fez isso agora mais recentemente com a Avenue. Né? Então, só para alguns exemplos, né? Então, acho que fez um bem danado. Tirou aí os banqueiros do berço esplêndido lá, fizeram os bancões tradicionais se movimentar, poxa, até em termos de custos, né? Então, reformulando toda a estratégia de agências, por exemplo, né? Hoje até as agências do Itaú, do Santander também são muito mais sexys, vamos dizer assim, né? Não tem mais aquela imagem de uma coisa meio quadrada. Não, pô, tem muitos que tem café, tem um ambiente legal, descolado, né? Então, essa estratégia ela tá mudando um pouco. E os bancos tradicionais, eles têm a vantagem de que eles já têm os clientes e já têm a estrutura física. Então, desenvolvendo a parte digital, né? É meio que uma virada de chave. Você fazer o contrário é mais difícil. Você rentabilizar um negócio que inicia para o digital e depois parte... É mais fácil para eles se adaptar do que os outros. Exatamente, até por conta de capital também. Então é difícil você virar um transatlântico, fazer a curva no transatlântico. Essas empresas vão se movimentando devagar, mas obviamente se seguir o mesmo curso, cara, bate no iceberg, né? Mas aí função do acionista, obviamente, identificar que essas se forem boas empresas de fato, esses executivos estão prestando atenção nisso. Mas aí como é que funciona? Só mais uma dúvida prática aqui, pra gente já mudar para o nosso outro bloco aqui. Por exemplo, eu começo a investir em ações. Sim. Eu não tenho tempo de ficar acompanhando tudo isso. Quais opções que eu tenho? Ou eu tenho que ficar de olho o tempo todo, ou eu faço uma mensalidade numa casa de investimento, uma casa de análise, ou eu tenho um assessor para mim. Qual que é a opção para quem é mais pobre de ter ajuda nisso? Sabe? Cara, porque uma coisa é o cara ter 1 milhão e ele tem 8 assessores VIP para ele que liga e leva café na cama pro cara. Outra coisa é o pobre que não tem quase nada e não tem muita ajuda, né? Sim. Tipo, é o quê? Assim, ele tem uma casa de análise ajuda nisso? Cara, a casa de análise pode até ajudar, mas eu sou muito da seguinte coisa. O bom investidor, ele não é aquele que fica acompanhando a cotação diariamente. O preço ele é extremamente importante, óbvio, mas não é aquilo que você vai ficar acompanhando. Não é para você perder o seu sono, parar tudo que você está fazendo e só olhar o home broker, virar um louco. Não. Boa parte da sua tarefa é, cara, sai desse negócio de fofoquei, sobre celebrities, cara, tira essa meia hora que você fica lá no Instagram ou só assim lá no TikTok. Pô, vê um conteúdo legal no YouTube. O YouTube hoje é uma grande ferramenta de estudo. As pessoas usam muito o YouTube. Claro, né, você precisa filtrar de quem está consumindo conteúdo, mas o YouTube tem muita coisa de graça. Você se informar diariamente, pô, ler um jornal, não precisa ser o físico, claro, mas ler notícias, se manter interessado. Isso é muito mais importante, fazer um pouquinho por dia, do que você ter que ficar bitolado olhando o preço, sobe e desce todo dia, querer pegar ali o menor preço. Cara, isso é impossível para quem trabalha. Não tem como. Então, o que a gente se preocupa muito nessa estratégia? De você tem que saber o preço teto. Qual é o máximo que eu posso pagar por essa ação? É isso que você tem que se preocupar. Vamos supor, então, como é que a gente faz isso? Eu exijo das boas empresas que eu tenho na minha carteira que elas me paguem ao mínimo, é o critério, assim, mínimo, 6% ao ano só em dividendos. Esse é um critério que está no estudo, enfim, da estratégia, nasceu lá atrás e a gente trouxe isso até hoje para não perder o parâmetro. 6%. O que eu faço então? Eu pego... 6% de quanto eu tenho lá. Se eu tenho R$1.000, 60 conto no mínimo de dividendo. Do meu... 6%, aliás, não é em função do quanto você botou. Vamos lá, eu vou explicar. É a rentabilidade mínima que eu exijo. Eu começo essa conta por quanto a empresa me paga de dividendo por ação. Tá? Deixa eu pegar a ajuda dos universitários aqui, que eu sou péssima para conta de cabeça. Então, se a empresa me distribui R$1 de dividendo, eu divido pela minha taxa mínima esperada, 6% ou 0,06%. O máximo que eu poderia pagar por essa ação é R$16,66. Onde que eu acho esse valor? Cara, você entra no Relações com Investidores, você faz a média de quanto essa empresa pagou ao ano
em dividendos por ação e você divide por 6%. E esse vai ser o mínimo para você considerar, ok, vou investir aqui. Esse é o máximo, é o teto máximo que você pode pagar. Tá. Se essa empresa, você entra lá, é o dia de você fazer o seu aporte. Pô, você suou lá, conseguiu guardar R$100 que você não vai usar no curto, no médio prazo, você quer pro seu futuro. Você pegou esse 100 conto e foi ver lá que, sei lá, uma empresa X tá custando R$10. E você viu que o teto dela é 16. Você compra. Tá abaixo do teto, você compra. Claro, né? Você entendeu o que a empresa faz, tal. Então, você não precisa aprender, ter a ânsia de aprender tudo de uma vez só. Isso é impossível. Vai aos poucos. Comece a entender como é que funciona o BEST. Tá. E nesse sentido, a estratégia de vocês, a gente pode dizer que ela é mais prática e menos trabalhosa? Muito menos trabalhosa no operacional. As pessoas dão muito valor ao operacional, assinar 1000 casas de análise, fazer 1000 cursos de gráfico, e se preocupam muito pouco em, por exemplo, entender, coisas que eu já ouvi, por exemplo, sobre a Klabin, que eu tô sempre falando aqui. Ai, mas a Klabin é de papel, imagina, o papel de imprimir tá acabando. Mas, cara, a Klabin não faz papel para impressão. Então, assim, o cara tira muito pouco tempo da análise dele para entender o que a empresa faz e gasta muito mais tempo ali em tentar descobrir o caro, o barato, qual que vai ser o mínimo, onde é que eu acerto, prever o futuro. Se preocupa muito mais com o desnecessário. Mas é impossível então você prever para onde vai. Exemplo, né? Eu tô dando um exemplo. Mas aí a Klabin, por exemplo, ela faz outras coisas porque de fato, né, caderno se usa cada vez menos, né? Mas por exemplo, você falou que embalagem ela faz? Isso. Embalagem faz já é uma coisa que se usa muito, papéis então. mais nobres, né? Papel cartão, principalmente. Então, se você vai no mercado, lá no churrasco você compra, sabe aquele pack assim que vem da cerveja? Cara, aquele papel especial, aquele papelão, papel cartão, é Klabin. Ah, é? Isso tem um alto valor agregado. Tá. São papéis especiais de alto valor agregado, né? Não é papel simples de impressão. Tá. Então, você tem 4 segmentos na Klabin. Você tem o florestal, celulose, que quer dizer você vender a fibra, né, virgem, enfim, pode ser fibra longa ou curta. Ou ela pega essa celulose e ela mesma transforma em papel cartão, craftliner, etc. E embalagens, que é o que a gente chama de container board, que sim, é a caixa que quando você compra no Mercado Livre, chega a sua encomenda. Que tem o tempo todo, né? O tempo todo. E o que mais cresce é e-commerce, né? Diga. Tá dando uma olhada aqui, ó. Klabin, 1899. O que é? Foi criada. A fundação, cara? Centenária. 124 anos. Da hora, hein? Sobre o mesmo controle então, familiar. assim, Já sobreviveu a muita coisa, Guerra. né? Olha, duas guerras, olha. Interessante, muito bom.